Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para este culto de quarta-feira. Vamos fazer uma oração inicial agora. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos na Tua presença nesta noite. Te invocamos para que o Senhor aceite este culto, a nossa presença, as petições, as adorações em Teu nome. Que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos ajude, Senhor, na caminhada deste culto, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma alegria, irmãos, estarmos juntos novamente para adorarmos ao Senhor, estudarmos a Sua palavra, Santa Palavra. Peço que você abra inicialmente em Sofonias, capítulo 3. Sofonias 3, vamos ler de 8 a 20. Sofonias 3, de 8 a 20. Eu gostaria que você, nesta noite, pensasse durante a nossa meditação, todos os atos deste culto, na palavra restauração. E nós estaremos lendo inicialmente esse texto, mas pense na ideia de restauração. Diz-nos assim, a salvação da filha de Jerusalém. Sofonias 3, de 8 a 20. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel. Rejubila-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele te deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Um lindo texto, meus irmãos, do profeta Sofonias, que nós estaremos utilizando nesta noite, como um primeiro texto para a nossa meditação, a nossa edificação nesta noite. Oremos agora, irmãos, a partir da ideia desse texto que nos fala de renovação, que nos fala de um povo que estava ali em pecado e que o profeta se apresentou propondo, trabalhando em seus corações para a nova condição a partir da misericórdia de Deus, Deus restaurador, Deus que perdoa. Confesse os seus pecados, aproveite, interceda pelas pessoas, interceda pela sua família,
pelos amigos, por todos aqueles que precisam de uma graça do Senhor. Oremos silenciosamente, depois estarei orando de maneira audível. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por esta noite, por estarmos na Tua augusta presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos restaure. Ó Deus, à luz desse texto maravilhoso que fala de alegria após a restauração, a contrição, após, ó Deus, a ação do Teu Espírito, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dê a Tua alegria. Muda a nossa sorte espiritual. Também nos abençoe, Senhor, tendo misericórdia das nossas enfermidades, curando os nossos irmãos, seus familiares, abençoando as famílias, abrindo as portas aos desempregados, aos que sofrem, Senhor, estendendo a Tua graça. Olha por nós, Senhor. Aceita a nossa adoração nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. E também nos dê a Tua paz e as Tuas respostas que tanto precisamos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse agora no Salmo 126. Salmo 126. Um salmo que nós já trabalhamos com a igreja há um tempo atrás, mas que eu senti no coração o desejo de continuar refletindo sobre esse texto com os irmãos. Salmo 126, consolo para os que choram, cântico de romagem. Diz assim o salmo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus peixes. Dentro, irmãos, daquela ideia de trabalharmos o conceito de restauração, oremos ao Senhor mais uma vez, pedindo a graça da iluminação do Espírito para a nossa meditação. Senhor, nós te adoramos por estarmos aqui, por lermos mais essa porção da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos ilumine, Senhor, e nos conforte com a Tua Palavra. Palavra que salva, que edifica, que cura e que restaura. Nós te adoramos, perdoa os nossos pecados e nos ajude. Somos limitados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos dos salmos, conhecemos tantos salmos, lemos. Os salmos são maravilhosos, edificantes. O nome salmos quer dizer cânticos. São cânticos. Eles são classificados em grupos literários. São hinos de louvor, lamentos, são ações de graça. Salmos maravilhosos. Esse Salmo 126, como vários estudos os irmãos já tiveram, ele é um salmo que está no grupo dos cânticos de romagem. É uma série de salmos que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Romagem é peregrinação. E esses cânticos eram entoados pelos peregrinos que iam para adorar ao Senhor, se dirigiam ao monte de Sião. E, meus irmãos, este salmo é tão lindo e tem como título algo muito significativo. Ele diz: consolo para os que choram. Será que existe alguém que não chora? Será que existe alguém que é tão duro que não chora, mesmo no secreto do seu coração? Então, podemos pensar inicialmente nisso, né? Certamente, muitas vezes, passamos por tristezas, por sofrimentos que tomam conta do nosso coração. Nesses momentos, meus irmãos, nós precisamos muito de consolo. A nossa alma fica em frangalhos, quebrada, nossa alma fica destroçada, e nós precisamos de consolo e da graça do Senhor.
quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É o que diz aí no versículo 1. E dentro dessa ideia de restauração, nós vamos meditar em algumas coisas maravilhosas sobre este salmo. E eu quero dar o tema da nossa meditação nesta noite: os efeitos da restauração que vem de Deus. Os efeitos da restauração que vem de Deus. Quais são esses efeitos? Então nós vemos neste salmo, meus irmãos, que um primeiro efeito maravilhoso, abençoador da restauração que vem de Deus é que é realizada uma grande obra. É realizada uma grande obra. O versículo 3 nos diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Está aí no versículo 3. Então, irmãos, a restauração que vem de Deus realiza isso. Realiza isso. Uma grande obra, grandes coisas são feitas. Então, o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então, houve um tempo, houve um momento, foi realidade, isso foi verdade. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nós precisamos também, irmãos, entender o contexto desse registro. A alusão é o retorno dos exilados da Babilônia. Essa libertação ocorreu naquela época e o povo de Israel estava cativo. O povo estava humilhado. Uma condição que é difícil, não pense que é fácil, o exílio. Porém, veio a permissão do retorno ao seu país. Essa decisão foi dada por um decreto real, por determinação real do rei Ciro, e ela tinha um propósito: a reconstrução da casa do Deus de Israel. Na verdade, Deus moveu o coração de Ciro, irmãos. Deus age soberanamente sobre reis, Deus age soberanamente sobre príncipes. E a sua decisão, nós podemos entender assim, dentro do princípio da soberania de Deus, que não foi uma mera ação política. O Deus de Israel operou ali uma intervenção. Quando Deus age, grandes coisas acontecem, meus irmãos, grandes coisas. Versículo 4 nos diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. No Neguebe a terra é seca, irmãos, mas vinham as chuvas. Interessante percebermos isso naquela região. E as águas das chuvas inundavam os leitos secos dos rios. A estação chuvosa, então, trazia esses temporais. E a vida voltava a germinar naquela região. Era a maior alegria para aquele povoado, a maior alegria para os viajantes. Quem sabe a sua vida está como o Neguebe. Quem sabe a minha vida está como uma região árida, seca, sem vida, apática. Apenas sobraram as marcas dos leitos dos rios. Sim, irmãos, longe de Deus, tudo é deserto. Longe de Deus, tudo é exílio, é morte. Precisamos pensar nisso, nós sabemos disso. Porém, nós precisamos crer que o Todo-Poderoso, Ele intervém. Ele pode intervir, Ele quer intervir. Ele é esse mesmo Deus que agiu sobre o rei Ciro, que agiu sobre o Neguebe, que age sobre o deserto. É o mesmo Deus. Então creia que há restauração, sim, no poder do Senhor. No poder do Senhor há restauração verdadeira. E a estação chuvosa pode chegar e pode inundar o deserto da sua vida e o deserto da minha vida. Então, irmãos, efeitos da restauração que vem de Deus. Um primeiro efeito maravilhoso é que é realizada uma grande obra, grandes coisas. E é interessante, irmãos, que 2 vezes aparece esse termo, né? Esta frase, grandes coisas, 2 vezes, grandes coisas o Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Aí nos versículos 2 e 3, grandes coisas. Mas, irmãos,
como efeito da restauração que vem de Deus, essa palavra-chave que estamos meditando hoje neste culto, é que a restauração que vem de Deus inverte o infortúnio. O versículo 5 nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A Bíblia, irmãos, nunca garantiu uma vida boa e conforto, nunca garantiu isso para o povo de Deus, uma vida apenas nessa dimensão. A semeadura demanda esforço e muitas vezes sofrimento, os irmãos sabem disso. Sofrimento na vida, na família, no dia a dia. Quantas vezes, irmãos, o semeador sai com lágrimas? Em muitos casos, o semeador semeia com choro e tristeza. Certamente você já experimentou essa realidade. Quem ensinar algo diferente tem doutrina rasa e mentirosa. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz exatamente isso. Que há sim choro, há sim tristeza. Mas uma lição do texto é que o semeador, ele não pode parar. Ele não pode parar. A sua missão é semear. Mesmo que venha o choro, mesmo que venha o sofrimento. Marcos nos diz: eis que saiu o semeador a semear, na parábola. Na Palestina, o semear vinha antes do arar, uma condição específica lá da terra, do cultivo. E eram muitos lugares rochosos e áreas espinhosas, difíceis, de manuseio e de trabalho difíceis, mas o semeador tinha que semear. Não se tratava de uma atividade fácil, mas uma atividade árdua. E é assim também, irmãos, com a nossa vida, com a nossa lida, com o nosso dia a dia, as nossas lutas. Enfrentamos tantas dificuldades e problemas, mas nós não podemos desistir. É preciso continuar. Somos semeadores e esse é o nosso encargo, a nossa lida. Veja e perceba que o semeador chora, mas continua andando. Versículo 6 diz: ele vai andando e chorando enquanto semeia. É o que está aí no versículo 6. É interessante isso, que ele vai andando e chorando enquanto semeia. Ele não para, ele continua, ele persevera. Mas, meus irmãos, nós precisamos olhar também a outra parte. Essa história não termina no choro e no pranto. Louvado seja Deus. Ela não termina no choro e no pranto. Pois o semeador volta. E como ele volta? Ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É assim que nos diz ainda o versículo 6 que lemos. Sabe, irmãos, Deus não brinca de ser fiel. Deus é fiel. Deus inverte o infortúnio. Ele inverte. Deus muda a sorte. Nós lemos isso em Sofonias, naquele texto maravilhoso que tem relações, sim, com a restauração, com a nova vida, com a renovação, com Deus tirando de uma condição pecaminosa, de derrota, e trazendo para uma condição de vida, de renovação e de restauração. Ele muda a sorte. Ele inverte o infortúnio. É o que vemos aí. O semeador não volta triste de mãos vazias. Não é assim que termina este salmo. Ele volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Que belo consolo, irmãos, para o trabalho do semeador. Quantas vezes o Senhor já mudou a minha condição? Quantas vezes ele já mudou a sua condição? A condição do povo de Deus. Você não via saída. E o pranto, a tristeza eram seus amigos. Mas você perseverou, como esse semeador. E Deus mudou a situação. Deus muda a sorte. Deus inverte o infortúnio. Então, irmãos, os efeitos da restauração que vem de Deus. Deus inverte o infortúnio. A restauração do Senhor faz isso, muda a sorte. Mas, irmãos, o texto é tão maravilhoso do Salmo 126, e ele nos apresenta como efeito da restauração que vem de Deus, que essa restauração enche a boca de riso.
O versículo 2 nos diz e nos ensina: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Como têm sido as suas palavras? O que você tem emitido? Eu fiquei pensando nisso, lendo este salmo também. A boca, meus irmãos, ela se enche de riso e a língua de júbilo com a restauração do Senhor. A restauração que vem do Senhor traz alegria, não reclamação, não blasfêmia, não muitas vezes palavras torpes, como nós muitas vezes erramos nisso, irmãos. O povo que havia passado pela dor do cativeiro ali, uma situação degradante, de grande tristeza, finalmente consegue a graça da libertação. Foi um livramento tal que até parecia mentira. É assim que nos diz o texto. Afinal, irmãos, foram vários anos de exílio, anos de escravidão. Nós podemos ver isso no texto e na palavra do Senhor. Por um momento, então, eles pensaram que era fantasia. O versículo 1 nos diz: nós ficamos como quem sonha. Como quem sonha. Acredito que isso já aconteceu na sua vida. Uma situação difícil que parecia que nunca ia findar, iria findar. Um sofrimento que aparentemente jamais haveria de acabar. Maior do que tudo, tão triste, tão dolorido. Afinal, quem seria capaz de mudar aquela situação? Não é assim? Essa era a condição de Israel, totalmente caído, totalmente dominado. Quem venceria o poderoso império dominante? Quem venceria? Parece que aquilo não iria acabar. Mas, meus irmãos, o Senhor age soberanamente sobre tudo e sobre todos. E Deus realizou ali o seu plano de redenção de Israel. Então, eles ficaram como quem sonha, atônitos, atônitos. Do mesmo modo, irmãos, que ficamos quando Deus age em nossas vidas. Daí não há outro sentimento senão a alegria, senão o regozijo, senão a língua se encher de júbilo, como nos diz o texto. Você tem se alegrado nos livramentos de Deus? Eu tenho me alegrado. Quantas vezes, irmãos, Deus já moveu Ciro, impérios, situações, às vezes singelas e simples, mas milagres do Senhor no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós precisamos nos alegrar com as ações de Deus, com as intervenções do Senhor em nosso favor. Versículo 3 disse assim: por isso estamos alegres. É por isso que estamos alegres. Existe razão, existem razões para estarmos alegres. Será que isso não tem acontecido na sua vida? Certamente sim, existem muitas razões para estarmos alegres. É um reconhecimento. Então, irmãos, efeitos da restauração que vem de Deus, é uma restauração poderosa. Ela vem de Deus, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Então, mais um efeito é que ela enche a boca de riso e a língua de júbilo. Mas, irmãos, o texto também nos apresenta mais um efeito dessa restauração. Esta é a palavra hoje, chave para as nossas vidas, nessa pequena meditação, é que essa restauração que vem de Deus, ela serve de testemunho aos povos. O mesmo versículo 2, na sua parte B, nos diz: então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É assim que nos diz aí o versículo 2, na sua segunda parte. As bênçãos de Deus, irmãos, testemunham do seu amor. Os povos e as nações admiram esse cuidado, eles ficam admirados. Eles prestam atenção na ação paterna, graciosa de Deus para com o seu povo. Sabe, irmãos, é verdade uma coisa. Todos sabem quando caímos. Todos sabem dos nossos fracassos e derrotas. As pessoas têm uma tendência a divulgarem até com certo prazer isso, né, dos fracassos e das derrotas. Quando nós estamos combalidos, nós somos, parece que, vigiados. E as pessoas comentam, elas querem comentar acerca dos tropeços das outras pessoas. Então, os momentos caóticos
se tornam notícias rápidas, céleres, não é assim? Mas o Salmo também nos apresenta um outro lado, que vemos aqui, os efeitos causados pela restauração do Senhor. Esses efeitos também causam outras situações. Os inimigos de Israel ficam perplexos e admirados, e eles reconhecem o poder soberano de Deus. Dizem, e é o que diz o texto, então entre as nações se diziam, e falavam, e falam, que o Senhor é que faz grandes coisas por nós. O Senhor opera grandes coisas por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É isto. Aqui, irmãos, um outro ponto muito importante para nós. Infelizmente, muitas vezes o mundo vê os milagres do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes as nações afirmam as grandes obras de Deus pelo seu povo, por você, por mim. Mas o próprio povo de Deus não tem olhos para ver, não enxerga, não observa. Nós não visualizamos os grandes feitos do Senhor por Israel, pelo seu povo, pela sua família, por mim. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso tem um nome. Isso se chama ingratidão. Isaías nos diz: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, todo dia eu abençoei, todo dia eu resgatei, todo dia eu restaurei. Mas o povo rebelde, um povo que voltava as costas para mim. Ah, irmãos, quantas coisas, quantas obras lindas Deus tem feito por mim, por você, não é verdade? Já paramos para pensar nessas situações? Preste atenção, pois o mundo pode estar vendo. O mundo pode estar testemunhando, as nações e os povos podem estar percebendo quantas coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso eles dizem, mas você pode estar cego, muitas vezes na arrogância, na ingratidão, muitas vezes eu também, nós podemos incorrer nesse erro. Quem sabe achando que é tudo fruto do seu esforço, do meu esforço, ou dos nossos merecimentos. Não é assim, irmãos, é graça do Senhor. Deus diariamente nos estendendo as suas mãos amorosas e fazendo grandes coisas por nós. Deus é persistente, irmãos, na sua intenção de nos abençoar. Então, irmãos, o tema de hoje é os efeitos da restauração que vem de Deus. Um outro efeito que estamos vendo agora, nesse outro aspecto, a restauração que vem de Deus serve de testemunho aos povos. Testemunho aos povos. Irmãos, concluindo o nosso estudo desta noite, um estudo que teve como mote, como tema, como ideia, restauração. Restauração. Efeitos da restauração que vem de Deus. Foi o que estudamos hoje. Palavra-chave aí, restauração. Versículo 1 deste Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Vimos hoje isso. Eu quero encerrar, meus irmãos, com um poema de uma escritora cristã alemã que fala disso, e no meio do seu poema você vai observar, ela fala também de restauração. É um lindo escrito desta escritora cristã alemã que nos diz assim: ainda que eu não conheça o caminho, tu, Senhor, o conheces bem. Isso aquieta e pacifica a alma. Afinal, é vão que ansiosamente me esforce e que meu coração palpite assustado a toda hora. Tu conheces o caminho para mim. Tu sabes o tempo. Teu plano já está pronto e disponível. Louvo-te pelo poder do teu amor e exalto a graça que me restaurou. Tu sabes de onde o vento sopra com tanto furor e o dominas. Nunca chegas atrasado. Por isso espero tranquila, porque a tua palavra é livre de engano. Tu conheces o caminho para mim, e isso basta. Um lindo poema dessa escritora que nós encerramos nessa noite. Este
estudo, esta meditação. O Senhor é aquele que restaura. Efeitos da restauração que vem de Deus. Quantos efeitos maravilhosos. Que Deus abençoe, meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.